Mulheres com H, com Rita Soares. Rita, obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra estar a ter esta conversa consigo. Nós já tivemos a oportunidade de falar um bocadinho antes e realmente a Rita é uma pessoa inspiradora e muito bem disposta. E a primeira pergunta que eu costumo fazer a todas as pessoas com quem converso, todas as mulheres com quem converso, a pergunta é sempre igual. É um bocadinho para quebrar o gelo e também para quem eventualmente não a conhece, que é: quem é a Rita Soares? A Rita Soares é uma mulher com 50 anos, meio século, com 4 filhos, com um projeto profissional e um projeto de vida que se misturam. Acho que é isso que me faz tão feliz, é ter conseguido desenvolver e criar um projeto profissional e um projeto de vida em conjunto com a minha família e poder sonhar com o desenvolvimento daquilo que nós criamos e deixá-lo para os nossos filhos, deixar um legado, é sempre essa a máxima. Então tudo corre de uma forma muito positiva, com muita energia. Muito orgânica também, exato, não é? Claro. Então, sendo assim, como é que a sua formação como educadora se envolve com os negócios, porque realmente para haver essa normalidade, como é que se faz essa ponte e como é que vem parar a Albornoa para começar este sonho, este legado? Então, a minha formação podia ter sido muito variada, porque eu gosto muito de criar, gosto muito de fazer coisas e gosto de muitas coisas, mas a educação infantil para mim era um sonho e algo que eu me queria dedicar, porque acho que é muito importante nos primeiros anos podermos passar valores que para mim são fundamentais para depois tudo aquilo que nós fazemos na vida. E eu queria contribuir para essa formação precoce, e então eu achava que isso eu podia ter algum impacto nesta breve passagem pela vida ao contribuir com aquilo que eu acho que são valores muito fortes e poder transmiti-los às crianças. E então havia vários cursos que eu gostava de tirar, eu também gosto muito da parte social, então havia várias áreas que me fascinavam, desde a psicologia infantil, desde a educação especial, há aqui várias vertentes e eu não sabia por onde é que havia de começar. E depois, como eu sonhava em ter muitos filhos, pensei que, ok, então eu vou apostar na educação infantil porque para mim é muito importante e era algo que eu me queria dedicar e queria aprender também de que forma é que nós podemos passar tantos valores numa fase tão precoce e também num tempo tão curto, no fundo, que são essas idades. E resolvi então estudar e por acaso tive a sorte de me formar numa escola incrível, que é a Escola Superior de Educação João de Deus, onde tive professores que me inspiraram imenso, eu adoro... E que validaram, se calhar, essa sua ideia de que a formação realmente... Sim, eram professores ótimos e a Matilde Rosa Araújo era a minha professora de literatura infantil. Por isso é que tem uma filha que se chama Matilde. Ela inspirou-me imenso e muitos professores dessa escola eram grandes inspirações e eu percebi que podemos, durante esses anos, incutir tantas coisas tão importantes que vão ser depois tão valiosas no percurso pessoal e profissional dessas crianças. E fiquei apaixonada, gostei muito do curso, adorei, dediquei-me imenso, mas como gosto de fazer muitas coisas e como conheci o meu marido com 16 anos e começámos a namorar muito cedo e ele já tinha um negócio ligado aos vinhos e às bebidas espirituosas e eu depois comecei a visitar várias quintas no país inteiro e comecei a ficar fascinada também com um produto que faz parte da nossa cultura, que tem imensa tradição e que também tem tanta potencialidade e ele também queria muito, estava numa fase em que agarrou na empresa da família, foram os pais dele que fundaram e estava numa fase em que ele e o irmão, o Paulo, o João e o Paulo, meu marido é o João e o Paulo, queriam imenso expandir a empresa, era só uma pequena loja, uma garrafeira no Algarve e eles precisavam imenso de ajuda e eu também tive sempre este conceito de eu quero fazer várias coisas, eu quero poder contribuir para várias coisas e não estava muito agarrada a nada e resolvi então dedicar-me a ajudá-los e fiz parte de toda a expansão da empresa, que é uma grande empresa hoje em dia. E pronto, a parte da educação ficou então para a família, porque tive 4 filhos. Mas ainda assim, parecendo que não, ainda assim conseguiu fazer essa ligação com os rótulos
que as garrafas têm, que há, parecendo que não, esse entrosamento com a família e com o envolvimento familiar através dos desenhos que os seus filhos fazem, ou sobrinhos eventualmente também, filhos não é? E sobrinhos, exato. Sim. E, portanto, eles próprios têm o nome escrito, portanto, com a sua letra. São os autores, exatamente, não é? Portanto, acaba por haver também esse cuidado da família e da parte basilar que a família é para o negócio e essa continuidade. Portanto, houve esse cuidado também, porque podia haver uma distinção, não é? Claro. Uma coisa é a família, outra coisa é o negócio, mas não, houve essa capacidade. Na verdade, eu acho que sempre sonhei em poder misturar as duas coisas, porque eu adoro trabalhar e adoro educar. E essa parte educativa também está sempre presente em tudo aquilo que nós desenvolvemos, quer nas experiências que nós proporcionamos hoje em dia aqui aos clientes, que têm que ter sempre uma vertente educativa muito forte. Eu quero que alguém que nos visita leve algo de enriquecedor, que não seja só vir a um hotel. Isto não é um hotel, isto é um espaço de natureza com características tão especiais que nós queremos passar essas mais-valias, essas características e tudo aquilo que este espaço tem e tudo aquilo que nós fazemos e desenvolvemos com formadores ou com artistas tem que ter sempre essa vertente educativa muito forte. E então eu acho que sempre conjuguei as duas coisas, primeiro educar os meus filhos e para isso transmitir-lhes valores da preservação da natureza, da cultura, das artes e, consequentemente, se eu passo isso, se essas ideias se tomam forma através de desenhos de rótulos ou através este ano os rótulos são espécies de aves que estão preservadas, nós estamos numa zona protegida especial, aqui a ZPE de Castro Verde, e então existe uma grande variedade de espécies protegidas e o tema dos rótulos, eles inspiraram-se nas espécies que estão identificadas e que são protegidas nesta área. E desta forma eu educo-os a eles e, consequentemente, educo o consumidor. Então eu acho que constantemente sou inspirada pela natureza e pelas artes e pelas tradições. E tudo isso acaba por passar para os meus filhos em primeiro lugar e estou a educá-los e, consequentemente, para o consumidor e para o público através da minha marca. E tendo eu uma marca, sinto a enorme responsabilidade de transmitir valores e de ser um exemplo também. Não só de preservar em primeiro lugar, mas também sensibilizar, aproveitar esse poder das marcas, não é? E ser um exemplo e poder inspirar tantos outros através de todas estas ideias que são sempre encadeadas de forma a que possa passar valores aos meus filhos, que adoraria que um dia continuassem a nossa história e o nosso legado e que pudessem... Mas a educação que lhes dá é muito nessa ideia ou eles podem ser umas pessoas livres, entre muitas aspas? Claro, ou seja, claro aquilo que que lhes educa e incute é também nesse sentido? Ou muito para a liberdade, completamente, okay. até porque nenhum deles está envolvido ainda nos projetos e nem quer forçar a isso, quer apenas que eles sintam que existem tantas possibilidades que eles podem agarrar, mas, por exemplo, a minha filha mais velha, que eventualmente podia estar a trabalhar connosco e podia ter sentido essa pressão, neste momento está a trabalhar já há 2 anos e meio numa empresa de consultoria em Londres, estudou em Londres, fez todo o percurso académico em Londres e está lá a trabalhar e virá ou não de acordo com a sua vontade, mas também eu acho que eles acabam por sentir que gostariam também de fazer a diferença e que como nós fizemos tantas coisas e essa é a criamos tantas inspiração coisas. que lhes passa, não é? Exato. Portanto, se for esse o legado... Por isso, não sentirem essa pressão de todo, sentirem-se livres, viajarem, fazer o seu caminho e um dia, se quiserem agarrar aquilo que nós construímos perfeito e se quiserem seguir outros caminhos também... Okay. A Rita, pelo que estamos a ouvir, é claramente uma mulher inquieta, criadora, não é? Educadora, e não tendo um trabalho típico das 9 às 5, não é? Como é que gera estes papéis todos? Ou seja, como é que gera ser mãe, como é que gera ser empresária, como é que gera ser mulher? Como é que consegue esse equilíbrio para que no fim do dia tudo funcione? Treino. Eu acho que como um músculo tem que ser treinado, eu treino mais os meus interiores. Okay. Então eu treino sempre com um objetivo de ser sempre uma pessoa calma para os meus filhos e sempre nessa perspectiva de os educar.
E ao mesmo tempo eu sou inquieta, mas sou muito positiva e muito apaixonada por aquilo que faço, então eu acho que nunca sinto que estou a trabalhar. Eu estou sempre a fazer coisas com as quais eu me encanto, me apaixono e que adoro fazer. Eu não tenho aquele agora... não sente a obrigação, não é? Do que tem que fazer. Não, faço muitas coisas e gosto de fazer tudo, basicamente. Eu adoro trabalhar, adoro trabalhar. E para mim trabalhar não sei bem o que é. Sei que é fazer coisas e qualquer coisa eu gosto de fazer bem. Também sou uma pessoa organizada e metódica e... Era o que eu ia lhe perguntar, mas para isso é preciso rotina. Porque, por exemplo, uma mulher com quem nós tivemos a oportunidade de conversar falava muito isso, evidenciava muito isso, que é necessário rotina, algum sentido de perseverança e de foco. Portanto, claro. Depois, muitas coisas acaba por haver muita dispersão e isso não pode acontecer porque existe a educação dos filhos e quando se tem muitos filhos, na minha opinião, tem que se abdicar de muitas coisas para os educar, porque senão não vale a pena e por isso eles viajam sempre connosco, estão connosco durante as viagens e são sempre viagens muito enriquecedoras, de forma a que os possa também continuar a passar valores, não é? E escolhemos destinos também muito inspiradores e eles próprios, os mais velhos, continuam a escolher agora por si, sozinhos também, destinos que os possam inspirar. Mas sim, tem que haver o papel de mãe e horários para estar com os filhos e haver rotinas. Por exemplo, eu há 21 anos que levo os meus filhos à escola todos os dias, continuo a levar porque tenho um ainda pequenino. Tomamos o pequeno almoço todos em família, ou seja, coisas que não abdica, tem mesmo que acontecer. Tem que haver rotinas. E relativamente às minhas áreas profissionais, eu sou muito rigorosa, tenho uma agenda muito organizada, tenho sempre os pontos em aberto, que estão pendentes, os outros vão sendo terminados, mas tenho as coisas, sim, tenho as coisas organizadas, termino as tarefas, sou uma pessoa muito focada e muito organizada nisso, porque senão seria impossível e acabaria por... Eu estou deliciada a ouvi-la porque eu concordo com isso tudo, portanto acho ótimo. Que não é possível sucesso sem métodos, sem organização, sem fechar pontos, sem atingir objetivos e depois está fechado e está concretizado e então avançamos calmamente para outros e também não gosto de fazer as coisas com muita pressão. A minha pressão exterior normalmente não transparece. Eu tenho cá um jogo interior, uma gestão muito minha, que não passa para ninguém, mas que é complexa, mas que eu mas que resolvo. Funciona, está ótimo. Funciona. Tudo bem. E a malhadinha que hoje em dia é muito também muito do gosto e da sua rotina e daquilo que a Rita decide e faz. Vê-se refletida na malhadinha? Sim, totalmente. Eu tenho muita sorte na minha vida, sorte em ter muita saúde, ter uma família com saúde, de poder trabalhar numa equipa de criadores com valências muito diferentes, que é a minha família, o meu marido e o meu cunhado, trabalhamos juntos há muitos anos. E que nos complementamos muito e eu adoro tudo o que tem a ver com artes e com a parte criativa, como já disse, e eles são muito mais ligados à gestão e à área financeira e permitem-me a mim ser muito mais criadora e inspirar-me em muitas áreas para poder desenvolver o projeto com este detalhe tão ligado à pintura, à escultura, ao design, à arquitetura. Isso é a área que me inspira e inspira-me sempre para desenvolver os projetos todos da malhadinha, no fundo. Mas tenho também essa complementariedade do meu marido e do meu cunhado também estarem muito mais ligados à área de processo, e a área financeira e a área da gestão, que eu também me envolvo muito, e a área comercial também. Sim, porque é necessário também perceber, não é? É óbvio. Perceber os pontos e o ponto de situação, claro que sim. É óbvio. E dentro desse trabalho que faz, as casas que recupera, porque eu sei que tem estado a recuperar várias casas, as casas que recupera para recuperar também as histórias que cada uma tem, ou dentro dessa visão criativa que diz que tem, e que ainda bem que tem, utiliza-as como uma oportunidade e como uma tela para transmitir aquilo que a Rita quer dizer. Ou seja, como é que é a conversa aqui do trabalho que faz? Nós comprámos a malhadinha há 25 anos, em 98. A propriedade estava completamente abandonada e uma das nossas características, algo que nos caracteriza é a prudência e fazer as coisas devagarinho e percebendo de que forma é que podemos avançar mais um passo, porque não nascemos ricos, nada nos caiu do céu, claro. E por isso vamos desenvolvendo à medida que as coisas nos vão correndo bem e foi sempre aquilo que nós fizemos.
Quando nós começámos o projeto, começámos pela recuperação de uma ruína, que é aqui a primeira casa onde nós ainda moramos, respeitando a arquitetura local, respeitando toda a traça alentejana e reerguemos uma casa que estava completamente abandonada e uma propriedade abandonada há mais de 30 anos. A partir do momento que resolvemos começar a desenvolver uma atividade turística e uma recuperação das ruínas existentes, e felizmente não há outra possibilidade aqui no Alentejo, é erguer a partir do que já existe. Claro. Eu não consigo contar uma história que não seja verdadeira e que não possa ter pilares fortes que possam perdurar no tempo. E para isso eu fiz um grande trabalho de pesquisa, quer das histórias desta propriedade no passado, quer da geologia do espaço, para poder enquadrar naquilo que é o sítio, o espaço e aquilo que já aconteceu no passado, que me pode dar possibilidades Pistas de contar também, essa história. E aquilo que fiz foi um trabalho com a Câmara de Beja, com o Cais em Albernoa, de forma a perceber exatamente o que é que acontecia na propriedade no passado, na propriedade agrícola, nos antigos proprietários, nos valores das famílias que por cá passavam e por cá trabalhavam, e poder contar um bocadinho dessa história. E cada uma das unidades foi desenvolvida de acordo com aquilo que eu sinto que era a propriedade antiga e com aquilo que existe na terra. A Casa do Ancorador é uma casa toda em terracota, todo o pavimento foi feito aqui em Bringel por um único mestre que ainda faz o pavimento em argila, porque para dentro de casa eu quero trazer aquilo que é a natureza, a tomar forma apenas de uma forma muito singela e muito simples, de forma a que os nossos hóspedes sintam a terra. Aquilo é um espaço com imensa argila, a argila era utilizada para fazer pavimentos e telhas e objetos utilitários, e eu quero que as pessoas sintam a terra, porque acho que é isso que nos move e é isso que nos inspira. Que diferencia também, claro. Não é? Depois a Casa das Artes e Ofícios tem muito a ver com a história toda da herdade do Ancoradouro e do percurso que as pessoas da aldeia de Albernoa faziam nas margens da Ribeira de Terges, para vir buscar mantimentos, para lavar a roupa na ribeira, para cozer o pão e para plantar nas hortas que existiam ali em frente à Casa das Artes e Ofícios, plantar os seus hortícolas e vir colher as frutas. E no fundo essa casa representa um bocadinho essa união e essa forma comunitária de desenvolver também aqui as comunidades e de envolver quem faz os trabalhos ainda de forma artesanal e que são tão orgânicos e tão bonitos, tão simples e que remete exatamente para aquilo que é a natureza. Depois a Casa da Ribeira inspira-se na água da Ribeira de Terres, que é tão importante para todo o desenvolvimento da propriedade. Também tem os tons de azul, exatamente, verde, não é? Ou seja, tudo se inspira no espaço, na tradição do espaço, na cultura local, envolver também o mais que possa as comunidades. Ou seja, vai buscar o que diferencia esta região, este território dos demais para identificar e para o identificar também, para potenciar, para o identificar e também para poder valorizar aquilo que ainda é feito de forma artesanal. Eu sou a embaixadora dos mestres aqui todos do Baixo Alentejo. Porque os trago cá frequentemente, porque levo lá os nossos clientes e porque acho que eles fazem coisas tão incríveis que eu quero partilhá-las. E no fundo a Malhadinha nasceu e serve para partilhar aquilo que é a nossa forma de estar, a nossa filosofia. Então, isso leva-me a fazer-lhe uma pergunta, por acaso tinha aqui preparada, mas estou a ouvi-la e calha que nem ginjas, porque sendo assim sente que tem um papel que marca a região enquanto empresária, pelas escolhas que faz, e enquanto mulher pela formação e pela sua sensibilidade. Portanto, o seu percurso, de certa forma, marca também a região. Ou seja, não só vai buscar o que a região tem, mas ao potenciar faz essa marcação. Claro que sim, e isso é obviamente que é um sentido de missão, porque a Malhadinha, na verdade, talvez nunca tivéssemos pensado que poderia acontecer desta forma, mas como trabalhamos sempre nesse sentido e com esse objetivo de criar riqueza, de desenvolver num bom sentido, somos valorizados, começamos por ser muito valorizados nacionalmente e neste momento até internacionalmente. Somos uma referência por tudo aquilo que temos feito pela região, que temos feito por esta natureza e a forma simples como o partilhamos. E na verdade é uma honra enorme sentir que somos um exemplo, que existem muitos enoturismos porque se inspiraram em nós,
Eu, por acaso, na sexta-feira senti um orgulho enorme porque fui a um jantar da revista de vinhos, que é os Oscars do Vinho, e ao meu lado estava um casal, uma brasileira, que hoje é produtora de vinhos no Douro, que era uma mulher ligada à política no Brasil e que um dia veio de férias e ficou na Malhadinha e apaixonou-se pelo conceito, pelos rótulos. Ela contou-me isto durante o jantar. E ficou tão encantada que disse, não, eu vou deixar a minha carreira, eu vou-me fixar no Douro porque tenho uma forte ligação ao Douro, porque ela já tinha visitado e eu quero fazer vinho, eu não quero fazer mais nada na minha vida, eu quero fazer o que estas pessoas estão a fazer, eu quero ter uma propriedade. E ela agora conta que, parece que tudo são rosas, mas na verdade eu agora ando a cavar e ando a não sei o quê, porque ela é muito pequenina ainda, é só ela que se dedica ao projeto. E gosta de fazer tudo para aprender também, e diz que só está ali naquele lugar porque se inspirou na Malhadinha. Isso para nós é Então, sendo assim, pergunto-lhe assim, qual foi a maior dificuldade neste percurso, ou uma das dificuldades que teve ao iniciar este percurso? Não sei se também esteve a cavar no início, ou se... Porque certamente, lá está, isto não são tudo rosas, não é? Claro. No início era tudo muito pequenino e nós acabámos por fazer um bocadinho de tudo. Ou seja, no início nós não tínhamos restaurante, era só uma lojinha e nós recebíamos jornalistas e nós é que fazíamos, eu e a Vitalina, que foi a primeira pessoa que veio para cá trabalhar, que é ainda cozinheira aqui no projeto hoteleiro agora, fazíamos receita, íamos procurar algumas receitas locais e ela é alentejana e fazíamos uns pratos e eu fazia a sobremesa e servia à mesa e estava muito presente, mas eu também não sei, de caso também sou positiva demais porque eu nunca vi isso como uma dificuldade, não sei, eu acho que talvez seja um bocadinho de roubar o tempo para talvez ter mais alguns momentos de lazer, sendo que eu nunca sei bem o que é isso, não é? Então esta mistura entre a parte profissional e a parte de lazer faz com que talvez eu nunca consiga dividir, e o descanso. E também a característica de ser tão positiva, tudo tem um lado positivo e uma aprendizagem. Mas, de repente, é incrível porque eu penso assim em dificuldades e a não ser pensar que alguém pode ter um problema de saúde ou pode ter uma desgraça qualquer mais ao nível de saúde, não há nada que eu tenha considerado como uma dificuldade. É mesmo poder estar lá sempre para os meus filhos quando eles precisam, e tenho essa liberdade, felizmente, porque não tenho que prender a horários, e essa tem sido sempre a minha preocupação, é poder estar com eles e um dia eles poderem dizer que contaram com a mãe para tudo aquilo que eles precisaram. Isso é só o aspecto que eu às vezes penso que se calhar podia ainda ter-lhes dado mais. Então, diga-me uma coisa, indo a esses sítios e ouvindo essas histórias, não é, de pessoas que lhe falam da inspiração e que foi uma inspiração para essas pessoas, ao fim e ao cabo, e as suas inspirações, quem são? As minhas inspirações são os grandes mestres de pintura, os grandes designers, os grandes arquitetos, os grandes escritores, as pessoas como o mestre António de Bringel, que dedicou a sua vida a trabalhar o barro e que faz sozinho uma ânfora do tamanho do mundo e que a põe sozinho no forno, e é para mim uma inspiração. Ou seja, desde um grande designer como o Noguchi, que está aqui no sofá da entrada a representar o Seixo da Ribeira, que pode estar em qualquer parte do mundo, mas está na Ribeira de Teres também. Também me inspira o mestre António, ou o mestre Pica com o Vinho, ou o Mário Grilo, de quem eu já fui embaixadora, com as suas botas alentejanas e com a sua paixão em fazer algo com tanta qualidade e que também representa as dificuldades da região, não é? Porque existem. E se falar um bocadinho aqui do Baixo Alentejo, do Alentejo em geral, e aquilo que me preocupa mais um bocadinho e que eu gostava também de poder fazer a diferença, ainda não tive a oportunidade, tem a ver com essa falta de positividade das pessoas, que talvez esteja associado um bocadinho à região e ao seu passado e à sua evolução, e poder também contribuir para que possam ter mais algum apoio em termos psicológicos, porque existe, na verdade, uma enorme taxa de suicídio e de problemas mentais, e eu acho que também não há muito apoio e não há assim tanta ajuda e as pessoas não sabem onde procurá-la, e aí eu sinto que se calhar podia contribuir um bocadinho mais. Não é? Por onde começar. Então, voltando um bocadinho a essa questão do positivismo, que eu estou encantada consigo, tenho que lhe dizer, porque
Eu também sou positiva, mas acho que ainda não tinha encontrado alguém que fosse ainda mais do que eu. Portanto, é ótimo. Mas tendo essa vertente tão apurada e tão aguçada em si, esta pergunta é quase uma provocação que lhe faço, que é, então assim sendo, o que é que faz falta ao Alentejo para dar o salto e para ser mais desenvolvido? Porque, repare, a Rita, super positiva, muito dinâmica, consegue de facto não encontrar dificuldades, mas sim oportunidades. Claro. Acha que será isso que falta ao Alentejo, ter essa forma de estar para conseguir catapultar-se? Falta muito, falta, e tem a ver obviamente com o isolamento, com a desertificação, com questões políticas também, e sente-se claramente que as pessoas ainda sentem muito essa influência e que é preciso educar, é preciso haver esse apoio também, acho eu, forte em termos de psicológicos também, e no fundo eu acho que é a formação. Será gostar mais de nós próprios? Mas só vai lá com educação e com formação e com pessoas que se possam fixar aqui, que possam desenvolver, porque existe sempre esse ar penoso do vir trabalhar e de ser explorado, e nem toda a gente explora as pessoas, e nós é tudo o oposto. Nós queremos envolver, queremos que as pessoas se sintam motivadas, e muitas vezes temos imensa dificuldade com os locais, e por isso gostamos muito de trazer pessoas do Norte e de outras regiões. Às vezes também essa mistura também faz falta, não é? Claro que sim. Então, e também haver mais empresários que querem fazer o bem e que querem também aproveitar a natureza tão intocada, não é? Que felizmente que houve esse trabalho mais no Alentejo do que em qualquer outra região do país, e então temos uma pérola. Mas às vezes o meu receio é que também possa vir algum desenvolvimento que não seja tão positivo, tão assim, positivo, não é? Porque também o há. Nós também o há, claro. Também o há. Agora vou-lhe fazer uma pergunta completamente diferente, que é, ainda assim já me disse e já tive a oportunidade de perceber que a Rita não considera que tem propriamente um trabalho. Faz coisas que gosta, é o seu trabalho, efetivamente. Não é aquela história das 9 às 5, penoso, portanto, é algo que gosta de fazer várias coisas, mas ainda assim, pergunto-lhe, o que é que gosta de fazer nos seus tempos livres? Ou seja, quando é que de facto a Rita veste pijama, senta-se no sofá a ver Netflix, ou uma novela, ou outra coisa qualquer, ou nada, mas quando é que realmente é a Rita? O que é que faz, quando é que é, e o que é que faz quando é a Rita? Então, a Rita adora artes, em primeiro lugar, por isso faço várias formações e dedico-me a aprender e depois a praticar aquilo que eu, os vários cursos que vou fazendo. E é sempre na área das artes, muito variado, ou seja... Mas também pinta, também desenha? Sim, adoro também, já fiz vários cursos, agora estou dedicada à cerâmica, tenho um ateliê de cerâmica, já fiz 3 cursos na Arco, em Almada, e nos meus tempos livres eu adoro fugir ali para o meu ateliê e ir criando algumas peças, e também gosto de envolver as crianças, e os meus filhos eles vão para lá comigo também. Certo. Depois, como faço tantas coisas e gosto tanto de fazer tantas coisas, eu adorava ter tempo para ler, coisa que não consigo neste momento muito, por isso é algo que eu espero poder vir a dedicar-me mais. Então, quando eu chego a casa e visto o pijama e não estou a fazer nada, normalmente adormeço. Também é uma boa forma Durmo muito bem, felizmente, porque se calhar por ter esse ritmo tão acelerado e estar sempre a pensar em coisas que me fascinam e que eu adoro, ou seja, eu nunca sinto que a minha cabeça não para de pensar e não para de ter ideias novas. Isso para mim é estimulante e é ótimo, e eu depois chego a casa e enrosco no meu pequenino, que é o único que está em casa agora, os 3 já saíram, e quero descansar e quero dormir, e aí já não consigo fazer mais nada, já não consigo ir para a cama e ler, não tenho insónias, felizmente, e por isso não abro um livro. Já tive várias alturas que li bastante, agora não consigo ter tempo para ler, por isso tenho tempo para nos tempos livres. Gosto imenso de desporto também, o meu marido adora desporto e eu gosto muito de o acompanhar um bocadinho, então ao fim de semana gosto ou de fazer uma caminhada ou de correr, um passeio de bicicleta, estar no meio da natureza, porque a natureza inspira-me muito, então cada cor e cada cheiro e cada paisagem para mim já vai servir para mil e uma coisas. E então é isso, é mais aproveitar o espaço, também adoro viajar, é onde eu aprendo mais, adoro escolher destinos específicos de acordo com aquilo que é mais importante para mim em determinado momento e que acho que pode ser importante também para os meus filhos.
por isso basicamente é viajar, aprender, trazer novas experiências, novas culturas. Então, a sua resposta é o mote para a minha última pergunta. Que encadeia tudo. Sim, encadeia porque realmente a Rita é uma pessoa fascinante e estou a ouvi-la aqui empobrecida, mas ainda assim não nos podemos esquecer que tem 4 filhos, que dá aulas, que gera um negócio, comunica a herdade, que trata da decoração, dos eventos, escreve artigos. A pergunta que se faz é: o que é que falta fazer? O que é que lhe falta fazer? Eu tenho assim umas ideias de coisas que gostava de fazer a partir daqui e que tem muito a ver com essa parte artística, e por isso é que eu estou a fazer várias formações. Ou seja, a partir do momento que eu conseguir estabilizar e dar alguma consistência a alguns negócios que iniciámos e que possamos ir lentamente deixando tanto a parte operacional da gestão e estarmos mais na retaguarda, na parte de estratégia e na parte de criação, mais na parte criativa, eu gostava de dedicar-me mesmo mais às coisas que eu gosto de fazer, que é a cerâmica, a pintura, a leitura, que está a faltar. E gostava de ter alguns livros, não de escrever, porque acho que não é um dom, mas, por exemplo, há um livro que está aqui na calha que tem a ver com toda a seleção de peças de património de design que existem nas várias casas, que são de vários artistas internacionais e nacionais, mas que cada peça foi escolhida de acordo com um significado, com um contexto, com uma história que tem a ver com a história, é o que ia dizer. E então eu queria ter um livro em que eu contasse o porquê daquela peça, que é uma peça que pode ter sido criada pela dupla Eames, por exemplo, mas que está naquele sítio porque tem um sentido. Exato. E cada peça tem um sentido naquele sítio. Eu gostava de deixar esse legado, esse registro. Porque gostava muito, eu digo sempre aos meus filhos, eu gosto tanto de cada peça e no sítio que está eu adorava que vocês não vendessem um dia tudo aquilo que me toca tanto e que é tão especial. Então já envolvi a minha filha Matilde, que tem 21 anos, e ela ajudou-me a fazer um levantamento de todas as peças e uma descrição de quem a desenhou, a biografia da peça. E agora o segundo passo, eu queria associar-me, queria fazer uma coautoria com um ilustrador, que eu não queria ter uma fotografia da peça, porque isso existem imensos livros, mas uma ilustração. Isso qualquer pessoa pode quase tirar entre aspas, não é? Porque há fotógrafos. Uma ilustração e também não iria pôr a biografia da peça, mas sim, claro que uma breve apresentação da relevância, porque são peças muito relevantes, mas porque é que está ali naquele sítio? A história. E que isso depois pudesse servir talvez para alguém visitar e sentisse que aquele sofá do Noguchi, por exemplo, remete para a Ribeira de Teres, que é tão importante para a aldeia, para nós, e que foi sempre tão importante para o desenvolvimento da Albernoa, mas que está aqui porque representa a margem da Ribeira e o seixo colado. Tem esse sentido, não é? Tem esse sentido da natureza envolver quem nos visita. E eu gostava imenso de fazer esse livro, mas depois estou sempre a pensar noutras que possam servir para alguém poder inspirar-se também. No fundo é isso. Rita, obrigadíssima por este bocadinho e pela conversa. Muito inspiradora. Estou encantada com o seu percurso. Obrigada. E obrigada pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada eu.